na sua vida. Oh, rabanda candelebe shuribide calabasuri de cantalabashi. Fontes dos céus, fontes de água. Eu vi fontes no céu. Fontes de água no céu que começaram a jorrar. Coisa mais linda, e transbordando. Isso é fontes de prosperidade. Isso é fontes de riqueza. Vindo diretamente dos céus para você. Fontes que não vão secar. Fontes que vão continuar jorrando na sua vida. Porque aqui você venceu para essa fonte jorrar na sua vida. Arabam, oribidekai, arabakenderebeshoribide calabasuri de cantalabacaias. E essa fonte está vindo diretamente do trono do Todo-Poderoso, caindo sobre você. Jacó lutou por sua bênção, você lutou por sua bênção, e os dois estão recebendo. A gente vai voltar aqui mais um pouquinho, e a gente vê em Gênesis 27, no versículo 28, Isaac abençoando, então, a Jacó, pensando que era Esaú. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho, que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos, que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que te amaldiçoarem e que sejam abençoados os que te abençoarem. A gente viu essa bênção, essa aliança que Deus fez com Abraão lá na primeira profecia. E aqui na 11ª profecia, Deus está trazendo ela de volta. Agora com Jacó. Amém. Então aqui, Jacó foi abençoado com essas ricas bênçãos de Deus, onde o seu pai o abençoou. E quando ele estava aí, vamos para frente, quando ele estava lá na casa de Labão, onde Jacó e Labão fazem um trato ali, para Jacó começar então a receber um salário pelo seu trabalho, lá em Gênesis 30, no 37. Então Jacó pegou galhos verdes de chopo, de amendoeira e de platano, e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais e nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E quando cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-os dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles, nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas, na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso, os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes ficavam para Jacó. Deste modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas, e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentas. E foi crescendo, e foi se fortalecendo, e foi ficando rico, e foi ficando poderoso, mais do que Labão. Rabashuribide canta labasaia. Rebide canta labashuribe anda labase. O salário de Jacó foi Deus quem deu a ele. O que Deus está falando aqui? Você vai digitar agora nos comentários. Deus faz o meu salário. O salário
que vem do céu. Essas fontes que eu vi. Deus vai fazer o seu salário. A partir de agora, Deus está mudando a sua história financeira. Rabashuribide cantalabashuribide cantalabaxê. Você, mesmo sendo empregado, mesmo tendo patrão aí, ou você sendo o seu próprio patrão, existe aqui uma soberania maior. Primeiro, a supremacia de Deus. Porque o seu salário agora vai começar a vir do céu. Porque Deus está liberando esse fluxo contínuo que eu vi aqui, direto dos céus para a sua vida. Fazendo uma grande revolução na sua vida. E trazendo a revelação dos céus para você prosperar a partir de agora. Para ele ser o seu patrão e você prosperar na sua vida financeira, no seu negócio, na sua carreira profissional, com aquilo que você trabalha ou com aquilo que Deus vai liberar para você trabalhar. Rabashuribide cantalabaxi. Ei, candalabasuribide cantalabaxi. Rabayanda cande debe shiride cantalabaxaia. Deus está liberando uma unção sobre você. Eu vi uma unção caindo sobre você. Um jarro de botija virando e caindo óleo sobre a sua cabeça. Ele está te ungindo. E essa unção é de prosperidade. Você que não é dizimista, você que não é ofertante, faça esse voto com Deus, porque ele vai te prosperar. Você que já é, se prepare, porque Deus vai te honrar nessa terra. Porque ele vai abrir as comportas dos céus e fazer essas águas que estavam paradas jorrar sobre a sua vida. E com essa unção que ele está liberando para você prosperar, você está sendo abençoado para fazer dinheiro. E também essa unção dos céus de criatividade que eu vejo. Deus tocando na sua mente. Lembra lá, ó, desde o primeiro vídeo. A mente, ela te leva para o seu destino. E Deus está tocando na sua mente, liberando essa unção de criatividade e de prosperidade para você fazer dinheiro. Jacó foi abençoado pelo Espírito Santo, por Deus, que liberou aqui essa estratégia, esse plano de sucesso, onde mudou a história financeira de Jacó. E ele está falando, eu estou liberando essa mesma unção de prosperidade, criatividade, estratégia, habilidade, competência, inteligência, dentro daquilo que você trabalha, ou daquilo que Deus vai revelar para você fazer o seu trabalho com excelência e, inclusive, mudar o natural pelo sobrenatural de Deus, se manifestando naquilo que ele está te entregando, que você vai sair de escravo a honrado, a governador, de empregado a patrão. Os anjos instruíram a Jacó como prosperar. E ele está liberando esses mesmos anjos, te instruindo também a como prosperar nessa terra dos viventes, meu irmão. Nessa terra dos viventes, minha irmã. E através do seu trabalho, através daquilo que você faz, através daquilo que você desenvolve ou vai desenvolver aí, o Senhor vai fazer você prosperar. E prosperar quem estiver perto de você. Porque Labão também foi abençoado pelo trabalho de Jacó.
Oh, rabashuribi de canta labashaya. Ribide canta labashuri de calabashianda kendelebesirianda labashai. Em Êxodo 31 está essa unção que eu vi sobre você, caindo sobre você. A unção que Deus derramou sobre Bezalel. Êxodo. Olha. Se é de Deus isso aqui, divino, maravilhoso. Obrigada, meu Deus, pela sua confirmação. Olha isso. Deus escolhe operários especializados. O Senhor disse a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com meu espírito. Rabashu ribide canta labasaia, ribide canta labashu ribianda labacê, ayanda labachê. Deus está te enchendo, Deus está te enchendo, Deus está te enchendo, fazendo você transbordar do espírito dele. Ribide caianda labacê. E lhe dê inteligência, competência, habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidar, montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. E dei também capacidade a todos os homens que estavam com ele. Habilidades eu os dei. Você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus. Aqui Deus mandou os anjos instruírem Jacó como prosperar. E Deus está te dando essa mesma instrução. Deus está te dando essa unção de criatividade. Deus está tocando na sua mente, está tocando na sua inteligência, na sua imaginação, no seu pensamento. E te dando habilidade de expert dentro daquilo. Tem uns aqui que Deus está falando assim, ó, presta atenção. Você vai criar um esquema de vendas aí poderoso, que vai assim, ó, bater recorde de venda, vai bombar loja física e online. Vai soprar esse negócio aí. Você já tem, ouça a instrução que Deus vai te dar. Tem uns aqui que vai ser por revelação em sonho. Deus vai liberar para você como liberou para Jacó. Ele estava dormindo. E Deus mostrou para ele. Assim vai ser com você, tá? Outros aqui, Deus vai dar essa unção de criatividade para criar um robô. Um negócio aí dessa nossa era, né? Que vai ser um verdadeiro sucesso. Arabashuri bidecanta labacaias, né? Engenheiros, olha lá. Ele vai te dar essa unção de ser expert naquilo que ele tá te orientando, que ele tá te dando para você desenvolver ou seja, algo que você já trabalhe, ok? Aqui outros, eu vejo criando uma ideia milionária, que vai fazer você sair dessa pobreza para entrar num estado de classe social de riqueza. Deus está mudando, Deus está mudando, Deus está mudando. E é assim que ele age. Do simples para o extraordinário. Do natural para o sobrenatural. Muitos aqui estão, Deus, eu quero viver o seu extraordinário. Você vai viver o extraordinário de Deus. Deus, eu quero viver aqui os seus milagres. Você vai viver os milagres de Deus. Deus, eu quero viver o seu sobrenatural. Você vai viver esse sobrenatural de Deus na sua vida. Rabashuribide canta labaxê. Uribide caianda labashuribide canta labacaias. Você vai criar uma estratégia. Você vai ter um plano excelente. Aí, meu irmão, minha irmã. Tem gente aqui que vai criar algo, que vai até registrar em cartório. Eu tô vendo patente sendo registrada. Algo que você vai inventar, porque o Espírito Santo do Senhor vai te revelar. E com isso ele vai mudar a sua história. Como ele mudou a história de Jacó. E não só a sua história, porque ele mudou também o nome de Jacó para Israel. E se Deus tiver que mudar o teu nome, ele vai mudar.
Ora, bachuribide canta labacai. Ele está tocando, reben candalabachuribide kelebishuride canhandalabase. Eu vi um anjo tocando na tua mente com um dedo, só assim, ó, só assim, ó. Do lado esquerdo do cérebro, que é onde fica a inteligência, o lado racional. Tocando para você desenvolver algo sobrenatural na sua área de trabalho ou em algo novo, em outra área aí. Mas é algo que vai fazer mudar essa sua história financeira. Da mesma forma que o Senhor fez com Jacó, dando a ele essa estratégia para trabalhar com essas ovelhas aqui, ó, com esse rebanho. Ali o sobrenatural aconteceu. Ali o sobrenatural foi tão forte, mas tão impactante, que mudou o natural para o sobrenatural, rabachuribi canta labacaias, daqueles animais, e assim que ele está fazendo na sua vida. Ai, anda labaxê, ribiriquelibi anda labaçai. E no final, rico ele ficou. Inclusive, mais rico do que o seu patrão. Tá preparado para viver esse extraordinário de Deus? Tá preparada para viver esse sobrenatural de Deus? O financeiro da glória de Deus está descendo sobre você. Sobre aquilo que Deus está revelando para você criar. Ou sobre aquilo que você já criou. Ele tá dando um toque. Aí anda lá, baixê. Oribide canta lá, baixuribide anda lá, baçaia. Eu vi um foguete agora. Saindo da sua plataforma. Esse negócio vai sair. Como um foguete, ele vai subir para lugares altos. Deus está trazendo algo impactante sobre a tua vida. Você vai orar muito o Salmo 23, que é o salmo tanto de proteção quanto também de prosperidade. Aqui Deus está falando 21 dias, você vai orar o Salmo 23 na sua mesa de trabalho ou no seu instrumento de trabalho. E durante esses 21 dias, faça o jejum. Faça um jejum junto com a oração. Quando você for orar o Salmo 23, você esteja em jejum. Porque você vai ver a poderosa mão de Deus agindo. E quando ele age, o agir de Deus é lindo. Impactante. Porque o Salmo 23 não só para a prosperidade, mas como eu falei também para a proteção. Porque o Senhor é o nosso pastor. Pastor, ele cuida, ele protege o rebanho, a ovelha. E você vai precisar de muita proteção, porque o que está vindo para você vai deixar assim, os outros assim, ó, de olho gordo, de seca pimenteira, né? Lá tá escrito que a inveja seca os ossos, né? Vai ter muita gente com inveja daquilo que Deus vai te dar, mas não viu o preço que você pagou. Quer ter o que você vai ter, mas não quer pagar o preço que você pagou. E vai ter gente aqui que Deus está me revelando que vai julgar que você não merece, mas não viu o oculto que Deus viu. Porque a gente vê aqui na história de Jacó o próprio Labão, né, que tentou enganar e roubar a Jacó muitas vezes. Então Deus também está te dando essa unção de discernimento para você saber quem é, quem não é verdadeiro, para você não cair em golpes, para você não cair aí, tá? Porque Labão tentou enganar Jacó 10 vezes, mas em todas as vezes o Senhor o guardou. E esse salmo é de proteção também. Para Deus te guardar, te proteger, livrar e para manter firme o contrato, a aliança
o voto que você tem com ele. Rabashuribide canta labashi. Oribide canta labashuride canta labacais. Se você não sabe onde ofertar, se você não sabe onde dizimar, entre em contato comigo, porque você pode ofertar e dizimar no meu ministério, ok? Deus está revelando isso aqui. Então, nada mais justo de que você honrar o ministério que Deus está liberando a bênção para você. Estou te pedindo? Não, não estou. Veja com o seu coração e com Deus onde você vai dizimar e aonde você vai ofertar, ok? Porque aqui Deus vai abrir as comportas dos céus e derramar essa bênção tal sem medidas na sua vida. E para manter o voto firme, a promessa, né, que foi feita com Jacó, a qual Jacó tinha feito o voto de dizimar para Deus. Ele está liberando essas comportas dos céus abertas para mudar a sua história este ano. E o rabashuribide canta labashuribide caianda kendelebese rabadakalabassuride anda labashi. E aqueles que dizimarem e aqueles que ofertarem no meu ministério terá em dobro. Foi o que eu vi. Foi o que eu vi. Amém? Deus está tocando na sua mente, no seu cérebro, ativando o dom para prosperar, meu irmão, minha irmã. E aqui de algo simples vai se tornar extraordinário. Vem um fluxo financeiro de sucesso que vai impactar, mudar totalmente a sua história.